rogando então a Jesus que sua luz recaia sobre todos nós e que possamos cada um receber aquilo que veio buscar. Falar de Jesus é um dos assuntos mais sérios que a gente pode se propor, porque não existe conteúdo suficiente da nossa parte, da nossa pequenez, que alcance tanta grandiosidade celestial. O ser perfeito, mais puro que pisou o chão da terra e veio trazer as suas lições de amor. Bem, chegamos ao último mês do ano. Há 15 dias, exatamente hoje estamos a apenas 15 dias da data tão conclamada, tão aguardada, em especial pelas crianças, onde a espiritualidade amiga superior nos informa que é o período do ano em que a psicosfera se transforma. Tem muitas vibrações amorosas, de harmonia, de serenidade, devido a muitos trabalhadores do bem, devido a muitas ações na caridade, ações de solidariedade. E pelas crianças essa expectativa, certo? Nós vamos colocar algumas coisas aqui como reflexão, não como crítica, certo? Embora haja essa psicosfera que nós devemos usufruir muito e auxiliar para que vibre mais ainda amorosamente sobre todo o planeta com nossas preces, nós temos que pensar que muitos já se preocupam com os preparativos da festa. As preocupações materiais ocupam um grande tempo, grande parte do tempo de uma grande parcela de pessoas que já planejaram a ceia, quem fará parte, aqueles detalhes mínimos, a cor da toalha, o guardanapo combinando, tudo que vai compor a ceia de Natal. A compra de presentes, né, porque é tradição a troca de presentes nessa data. Quem vai viajar já reservou o local, as passagens e tudo o que é necessário. Enfim, se vão viajar para reencontrar familiares, para visita, porque é um período do ano em que se reúnem as famílias. Muitas vezes a única oportunidade que muitos trabalhadores têm de um recesso empresarial e dedicam esse tempo para a visita à família. Mas tem esses 3 pontinhos em tudo isso, né? Muitos de nós, a maioria não para refletir o verdadeiro sentido desta data. E acabam tornando simplesmente em mais um feriado, mais uma festa. Vai embora. O que é o Natal? Paro para pensar qual é a mensagem desta data, qual é o verdadeiro sentido. Nós falamos das crianças no início. As crianças são totalmente bombardeadas, influenciadas pelas mídias, certo? Então, a ansiedade maior delas é jogada em cima da figura do Papai Noel, o bom velhinho que traz presentes. E muitas já sabem o que querem e já pediram, já fizeram sua carta, já falaram diretamente com os pais aquilo que querem. Quantas famílias se reúnem para conversar com os filhos? Quem é Jesus? Por que existe o Natal? Quem é o Papai Noel na ordem do dia? Isso faz parte
do educar e do encaminhar os filhos para Deus, para refletir sobre o espírito que somos encarnados na Terra. E a importância da figura de Jesus, né? O comércio também explora muito a ansiedade da maioria das pessoas em adquirir e incentiva a procura da melhor oferta. Então, tem um abono no final do ano, que chamam de 13º, e a maioria já sabe no que investir, né? Trocar um sofá, dar entrada num imóvel, fazendo... E o comércio incentiva muito. Então, muitos vão no automático para essa coisa do consumo. Então, voltado para a questão material. Tá bom, tá errado festa? Tá errado ou não se faz festa? Tá errado fazer compras? Reunir a família? Claro que não. Isso é uma tradição. Isso é uma tradição e ela envolve, em muitos lares, muita afetividade. Muita tradição, por exemplo, os poloneses lá benzem o alimento, fazem tanta coisa bonita, né? E é bonito repetir o pão, como eles fazem, etc. Citei eles porque me veio uma cerimônia de benzer os alimentos e tal, né? Se a gente for pensar em toda essa afetividade, na troca de presentes, que muitos têm a tradição do amigo secreto, se tiver amorosidade envolvida, sim, claro que vale a pena. Essa tradição está embasada naquele relato da visita dos 3 reis magos, né? Que não eram reis nem magos, eles eram sábios, eram Belchior, Gaspar e Baltazar, que ofereceram ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. O ouro é a riqueza, o incenso a divindade, e a mirra eu não lembro o que era, mas deveria ser alguma coisa de saúde, vida longa, assim, né? Então, não vamos adentrar as particularidades do que era ou não era. Eles foram guiados por uma estrela que até hoje os astrônomos não identificaram. Nos estudos deles aprofundados, não identificaram se era uma estrela, se era um cometa ou se era um OVNI, segundo algumas correntes aí, né? Isso tem uma importância real? Não, né? O que importa é que Jesus nasceu. E o que nós temos que refletir muito é que ultimamente o Natal passou a ser só a preocupação material, o consumo, os excessos. Os excessos é que são equivocados. É só isso, gente. Então, muitas vezes, as famílias, com a intenção de confraternização, acabam sofrendo cisões, divisões, né? Alguns, no excesso da bebida, falam demais e acabam trazendo ressuscitando ranços, velhas discussões, e aí criando aquele clima de animosidade onde deveria ser de fraternidade. Outros, com aquela pressa de sair do seu turno do trabalho e chegar em tempo da ceia, usam de alta velocidade, e a gente não precisa falar nas consequências, né? De atos impensados em prol de participar da festa. Às vezes saem daqui da capital para ir para o litoral e não chegam, né? Causando muita dor, muito sofrimento a toda a família. Bom, então, muito além da festa de confraternização, o Natal deve ser um momento de reflexão sobre as nossas vidas. O que eu estou fazendo com esta oportunidade reencarnatória? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou seguindo as orientações do Mestre? Estou vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus?
com apenas 3 anos de vida pública, Jesus não mereceria ser seguido com mais perseverança e seriedade por cada um de nós? Já que, não deixando nenhuma palavra escrita, os seus ensinamentos persistem até a data de hoje. É para refletir, né? Se o que ele disse não fosse verdade, será que teria essa duração toda? O que nós temos feito do nosso cotidiano baseado no que ele ensinou? O que eu tenho de prática evangélica? Nós temos vivido para quê? Para que chegue as festas de fim de ano e soltar fogos, porque esse ano foi? Porque o Natal chegou? Ou só se apavorar que passou tão rápido? Essa é a preocupação, ia falar, mas meu Deus, esse ano passou celeramente, muito depressa. Nós temos tirado proveito da inteligência que nos foi dada pelo Criador, pelo Pai maior, de quem Jesus tanto falava. Ele se referia ao Pai em todas as suas preleções. Nós temos nos esforçado para sermos mais úteis, mais caridosos e mais sábios nas nossas escolhas e decisões no dia a dia? São essas reflexões que nós temos que fazer. Então, o Natal deveria ser também e ter essa conotação, dando a devida consideração ao personagem principal, o aniversariante do dia, com todo respeito, com toda amorosidade, com toda a simplicidade que ele trouxe para o mundo. Vamos usufruir sim dessa psicosfera do Natal, sabe? Na esperança em dias melhores, de alegria e de reencontro. Vamos lá? Então, na verdade é assim, gente. O Natal de Jesus é um permanente estado de grandeza espiritual que deveria ser vivido diariamente. A primeira questão em torno de Jesus para nós pensarmos é: por que motivo o Rei Solar desejou chegar ao mundo corpóreo nos braços da simplicidade e da pobreza? Porque simplicidade e pobreza podem estar separados. Uma pessoa muito abastada pode ser muito simples, né? Mas ele escolheu as duas situações. Escolheu nascer na simplicidade e pobreza, né? Há que lembrarmos de que, à época, os judeus aguardavam um Messias. Mas que tipo de Messias? Que deveria vir cheio de pompas. Que deveria vir um carro magnífico, humilhando todos os reis da terra. E, é claro, passando o cetro do poder para eles. Eles iriam dominar. Então, o que a gente sente nessa espera, nessa expectativa que havia por parte desse povo? Orgulho, desejo de poder. Então, era muito necessário que Jesus viesse na simplicidade e na pobreza para demonstrar que tudo que ele necessitava, ele tinha ao alcance. Para nós, como lição, olha a primeira lição, gente. Para nós estarmos encarnados, basta amor dos pais, colo de mãe, e ele tinha ainda a luz de uma estrela. Então, ele tinha tudo o que era preciso para a felicidade na terra. Então, a primeira lição é de humildade. O judaísmo, cheio de orgulho, não compreendeu essa proposta de Jesus. Eu não sei se até hoje eles não aguardam a vinda do Messias, porque eles não acreditavam que Jesus é o Messias. Não acreditam. Por gentileza, o próximo.
outra questão para a gente trazer para a nossa vida diária, ensinamento de Jesus. O que levou o celeste guia a escolher uma infância sem nenhum alvoroço social, vivida no seio de uma família simples, digna, no colo afetivo de uma jovem tecelã e de um maduro carpinteiro? Essa é uma outra questão em torno de Jesus que a gente pode refletir. Por que será, né? Por que será essa infância tão escondida, anônima, passa ali? É isso, né? Espírito puro em missão na terra. Né? Ali o segundo é outra questão. Então, espírito puro em missão na terra. Jesus atravessou a infância dele longe de qualquer tipo de exposição. Por que será, gente? Porque quem estuda assim as fases de desenvolvimento do ser humano, certo? Todo pedagogo, todo psicólogo, toda a área humana vai estudar, né, o pediatra, as fases do desenvolvimento infantil. Bom, não se fala naquele primeiro período ali, bem bebezinho, né? Em que a criança precisa de silêncio. A gente observa, veja, gente, isso é uma reflexão, não é crítica, é reflexão. Se normalizou uma série de situações que vão contra a natureza nossa. Uma delas, o bebê precisa de silêncio, sim. Nenhuma mãe parturiente deveria receber visita no mínimo em 2 meses. Nenhuma mãe deveria receber visita, porque ela está cansada, esgotada, ela amamenta, os cuidados do bebê tomam dia e noite, né? O bebê recém saiu de um período de vida intrauterina para aqui esse mundo barulhento, cheio de luzes, ele está se adaptando. Daí ele só conhece mais de perto o som da voz da mãe, o cheiro da mãe, o pai, às vezes os mais próximos ali. De repente vem aquele amigo barulhento, festeiro, tá. Só que as mães que não recebem visita se acham esquecidas, desprezadas. Mas em prol da saúde integral de um bebê, ele precisa de mais silêncio. As visitas ao pediatra, voltar para casa. Com Jesus foi isso. Ele não foi isolado, mas ele viveu no seio da família, com aquela simplicidade do desenvolvimento natural de uma criança. A gente percebe criança com 40 dias em festa de casamento. Daí deu 1h da manhã, a mãe acha que então é horário dela ir embora. Né? Ele é exposto a ruídos, a luzes, a tanta coisa que o cérebro vai captar e vai agitar o sono e um monte de outras coisas. Bom, vamos pegar a criança um pouquinho maior, gente. 3, 4, 5 anos na mesma festa de casamento, com 3 bandas, uma na sequência da outra, exposto aos mesmos barulhos, som, comidas inapropriadas muitas vezes para a idade, exposto visualmente ao consumo de bebida, sensualidade. O que vai acontecer com essa criança ali mais tarde? Desenvolver comportamentos precoces. Isso é só para a gente refletir, porque isso se normalizou e a gente, como todo mundo faz, a gente faz também, porque vamos levado pela correnteza, é tudo normalizado. Né? Vamos ver ali. A questão da adolescência, né? Esse citológica significa
é o físico, a mudança hormonal, as transformações, né? Adolescência. Então ele adentrou a juventude, desprendido de todas essas questões que hoje os adolescentes têm. Almejando isso, almejando aquilo, namorico, mas é pela essência divina, porque ele já recebia a inspiração, ele sabia que veio, ele estava muito em contato com o Pai. E ele não queria desperdiçar a oportunidade da missão recebida, na execução daquilo a que ele veio. Então ele não se expôs. Né? Hoje os jovens se expõem a todo tipo de perigo, né? Do desvio do caminho, pelas dependências. Então Jesus não teve contato com vícios. Foi também educado no lar, aprendendo a função do pai, né? De carpinteiro, ajudando o pai, perto da mãe. Então foi uma coisa discreta, pela sua essência divina. E vou repetir. Então nós não erramos de propósito, sabe? É porque normalmente nós não temos o hábito de pensar o que é melhor para nós e para nossa família. Como é que eu quero criar? Não é isolar, mas é ter um equilíbrio. Os dias de hoje não dá para você, não participar de nada. E nem é isso que você fala, a mãe não vai participar mais de nenhuma festa. Não, mas o horário, quanto tempo você vai permanecer, qual é a hora de se retirar para o lar, para o descanso com as crianças, né? E não expor os jovens a tanto risco. Próximo. Em alguns outros temas, a gente já comentou o porquê Jesus estava sempre com as pessoas mais simples, com as pessoas do povo, com o trabalhador mais da base, né? Normalmente ele estava ali entre homens e mulheres que não desfrutavam de uma condição socioeconômica privilegiada. Porém, sem desdenhar ou diminuir os ricos da época, certo? Só que, comumente, ele estava em companhia da população. Né? Por que será? Já pensamos nisso? Por que Jesus andava com esse pessoal mais simples, né? Porque, ao contrário de nós, pelo menos uma parcela grande de nós que gosta de estar perto de famoso, influente, pelo menos uma pessoa que tem poder, autoridade, que vai me oferecer vantagens. Muitas vezes a gente desdenha, deixa de lado, troca uma amizade desinteressada que gosta da gente, porque quem gosta da gente como a gente é. E a gente tem as mazelas, as quizilas, os defeitinhos nossos, e a pessoa gosta porque gosta. Ela não tem interesse nenhum, você não oferece nada. Mas muitos de nós, gente, não são poucos de nós que gostamos de firmar amizade aonde eu vou ter alguma vantagem. Onde eu vou aparecer junto com fulano. Olha, minhas companhias e assim por diante. Então, claro que Jesus não faria isso. A missão dele era grandiosa demais para ele precisar do aval, do poder de qualquer um que fosse. E também tem uma outra questão. Ele via nas pessoas simples uma abertura maior. O solo fértil para onde a semente da fé e do amor fossem plantadas. Onde se efetuavam as curas? Naquele coração aberto, que desejava, acreditava e obtia. Né? Então, ele nunca, jamais
proferiu uma palavra contra os abastados, as autoridades, os poderosos. Mas ele andava com a comunidade, com o pessoal mais simples. Então era mais fácil a palavra ser aceita, os ensinamentos serem aceitos pelas pessoas simples. Eles tinham uma abertura e uma aceitação muito maior. A gente, quando tem muita formação, a gente está sempre armadinho, preparado. Opa, não sei não se eu devo confiar, não é assim? As pessoas sempre são desarmadas. Elas oferecem são chamados dos pequeninos, onde Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, que não são as crianças, são as pessoas que são puras de coração. Então, eles acreditam. É isso, é por isso. Então, era comum encontrá-lo muito mais na convivência com essas pessoas, né? É um ensinamento para que a gente busque ser um pouquinho mais simples, né? Não complicar tanto. Vamos passar. Então, é isso. Repudiar a ambição, a cobiça, aquela... Pode? Gente, isso aqui é uma lição fantástica para nós. Mas é tão grandiosa, se a gente parar, porque os ensinamentos de Jesus, eles fogem do alcance do entendimento nosso. Eles vão muito mais além do que isso que a gente lê e compreende. Então, a gente precisa buscar o Evangelho de João, lá no capítulo 5, a obra Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel trabalha essa coisa, principalmente onde Jesus se colocou como sendo o pão da vida. Jesus ele se propõe, ele diz, eu sou a água viva que mata a sede, eu sou o pão que dá a vida eterna. E aí a gente pensa na comida, né? Tanto é que a gente ora pelo pão nosso de cada dia. E tá certo, nós precisamos do pão. Mas por que será que Jesus se autodescreveu como sendo o pão da vida? Alguém já parou para pensar por que pão? Porque pão é o alimento mais simples. É o alimento mais popular. E no mundo inteiro pão é pão. Diferente do modo que você o prepare, certo? É farinha, é fermento seco ou fermento em tablete, ou é fermentação natural, é com água, é com leite, é assado a gás ou no forno a lenha, ou lá naqueles fornos elétricos, é pão. É sempre pão, com trigo preto, com trigo refinado, é pão. Se você puser uma fatia de queijo, se você passar a manteiga, se você puser ricota, não é mais pão, é sanduíche. E cada um faz o seu. Mas o pão puro e simplesmente é isso. Ele denota simplicidade. Jesus é o pão da vida, o pão espiritual que desceu do céu. Quem procurava o alimento espiritual? Os oprimidos, os doentes, os desesperados. E as suas lições alimentavam, e alimentam até hoje, o espírito. Poderia ter uma comparação mais admirável, mais grandiosa, para descrever
essa grandeza celestial de Jesus, e ele se compara ao pão, o alimento mais popular, para dizer, aqui eu sou só mais um. Eu não sou mais do que ninguém. Então aqui a gente pode trazer mais uma reflexão. A gente às vezes se compara com os outros e se acha melhor. Ah, não, eu estou um pouquinho melhor na minha evolução, né? Eu vejo a minha irmã aprontar umas, eu digo, poxa, eu estou um pouquinho mais evoluída. Só de comentar isso, você não está nada evoluída mais. Então, é outra lição da simplicidade necessária em nós de nos vermos como realmente somos, iguais. O fato de estarmos encarnados aqui na Terra, planeta de expiações e provas, já nos nivela. Sabe essa mania que e não é por mal, não pensem que é por mal, a pessoa chega e diz assim, eu amo você, você é especial. E aí eu saio. Isso é uma armadilha para o nosso ego. Quando a gente recebe elogios e acredita mesmo que a gente é especial no sentido de ser melhor do que o outro. Eu sou especial? Sou, todos somos. Todos nós somos especiais. E temos uma beleza divina pela nossa essência. Pela nossa essência. Somos belos e somos criaturas especiais, saídos da mão do próprio Criador. Mas não diante do outro. Eu não sou mais especial que ela. Eu não sou diferente dela. A beleza dela a beleza externa é o que ela tem de dentro para fora. Ela irradia essa beleza. Todos nós irradiamos a nossa beleza. Simplicidade. Veja aí quantos grandes cientistas, filósofos, os sábios da humanidade, os inventores, eles se destacaram pelo orgulho, pela vaidade em guardar os seus escritos, suas descobertas, seus inventos só para si, ou se destacaram e têm o seu nome honrado até hoje por toda a humanidade, por aquilo que contribuiu pela utilidade da sua encarnação para o bem comum. Isso decorre da simplicidade. Tudo que eu fizer é para o bem comum, para o bem da minha família, dos meus filhos, e vou ampliando no meu trabalho, na sociedade, com o que eu faço. Então, quando Jesus se autodenomina o pão, pode passar, e a água viva da fé, é porque ele saciava esta sede e essa fome, o conhecimento da verdade, a verdade que liberta. Ele veio trazer a verdade e acabou com aquela imagem de um Deus vingativo e que manda queimar suas criaturas no inferno. Essa verdade trazia alento para quem o ouvia. E hoje para quem ouve as suas lições através dos seus missionários, né? Então, eram desfeitas a sede e a fome que desnorteiam o ser espiritual. E Jesus deve ser entendido como aquele que nos entende como um ser integral. Ele fala da vida material, mas ele esclarece sobre o ser espiritual. Essa é a palavra que alimenta, esse é o pão. Né? E aí nós teríamos que pensar um pouquinho
sobre esses excessos que nós cometemos nas festas. Qual é a saúde integral que teremos com esse pão da vida, cometendo excessos, né? Então, vê se escolhemos, se optemos pela simplicidade nesse Natal aí. Então, Jesus escolheu o símbolo mais singelo, né? Não tem outra. Quando essa escolha do pão, a lição da simplicidade, e demonstrar que era mais um, ele se mostrava humilde. E a humildade o fazia declarar que ele é mestre, o nosso mestre. Pode colocar mais umzinho ali. Né? Não apenas para que soubéssemos caminhar com segurança no mundo aqui, gente. A gente precisa, sim, fazer e viver como o homem do nosso tempo, né? Acompanhando o progresso, mas sem buscar homenagens, destaques e coisa e tal, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a capacidade de servir aos outros é o que denota a grandeza celestial de Jesus. E é um convite para que nós abracemos os nossos deveres diários como caminho para a nossa evolução. E ele não encontrou para si mesmo outra imagem mais nobre e alta que o pão, puro e simples. E não nos deixemos iludir aí por todas essas falsas propostas, né? A gente vive muito iludido. Próxima. E médico das almas, né, gente? Por que será que Jesus se autodenominou médico das almas? Ele queria desconsiderar a importância do corpo material? Não. Mas a proposta é curar a alma. Porque a carne é que fica. O corpo é perecível. O duradouro é o que permanece, então precisa ser curado. Por que hoje a gente fala tanto em doenças da alma? A depressão é a maior delas, né? Uma grave doença da alma, que atinge qualquer categoria social. Então, essa doença espiritual, da qual nós já trazemos um registro, ela precisa ser curada, seguindo a proposta de Jesus. Uma vida sem tanta expectativa de crescimento material, de aquisições, mas uma vida simples e digna, que vai acalmar essa ansiedade, esse estresse, que só se fala em estresse, que corre, que não dá conta, que abraçamos cada vez mais tarefas, e temos que dar conta disso, de relatório, e mais produção e metas. Quanto mais simplicidade, mais tranquilidade, menos depressão. Pode colocar ali. E também, novamente, é a humildade que faz com que Jesus se autodenomine o médico das almas. Porque só quem é humilde reconhece o que realmente é. Sabe em que ponto se encontra? Não é se diminuir, gente, mas é saber realmente em que ponto nós estamos. Eu não sou mais do que esse, não sou menos do que o outro. Reconhecer o nível em que se está. Jesus tinha essa capacidade, lógico. Então, ele se autodenominava tal. E Jesus não foi o emissário da espada, não foi o gladiador que traz luta e morte, mas o médico, o curador, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia. Por isso, o povo era todo doente, gente, não era diferente de nós. Hoje a gente olha aqui, a pessoa é totalmente adoecida. Olha do outro lado, o companheiro de trabalho tem carga reduzida de trabalho devido a tantos problemas de saúde. Sabe? Então, não era diferente da nossa época. As doenças eram outras, né? Era lepra, era
eram tantas doenças que se tinha que, né? E mais a ignorância. Então, o povo doente procurava o médico das almas. Podemos passar. Porque Jesus, mais uma, propôs o amor como regra de ouro. Porque Deus é amor. Jesus trouxe isso para a terra. Deus é amor. O maior ensinamento de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus se resumem no amor. Se fosse para perguntar qual é a religião correta, qual religião que está certa, que religião que Jesus aprova, que ele ensinou? O amor, gente. Nenhuma outra denominação. Jesus veio proclamar o amor como o caminho da salvação. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não nos amamos ainda o suficiente porque nos maltratamos, porque perdemos horas de sono diante de um computador, das redes sociais, porque passamos a noite assistindo séries e no outro dia temos que trabalhar, cumprir horário, porque nos sobrecarregamos de toda forma, com preocupações. Então, nós não temos amor suficiente, porque não nos alimentamos de forma saudável, porque não tomamos água suficiente, não caminhamos, não fazemos exercício, então ainda não aprendemos a nos amar. Por isso a condição de pouco amor ao próximo ainda. E ainda tememos a Deus, porque só quando amarmos a nós mesmos, aprenderemos a amar ao próximo. E amando ao próximo, nós aí aprenderemos a amar a Deus. E não a temer. Pode colocar. Jesus fez essas afirmações, que o amor é a substância criadora e mantenedora de todo o universo, gente. De tudo. Se a gente olhar a nossa categoria de mundo e a nossa posição ali no sistema solar, o que mantém tudo sob equilíbrio? A gravidade. A gravidade mantém nós aqui na Terra. E o resto é o amor. O amor sustenta tudo no cosmos, né? E é a solução para todos os nossos problemas, né? O que nos causa dor é a gente ficar revoltado. E revolta com isso e revolta com aquilo. Aí nós vamos nos prejudicando. Vamos fugindo desse caminho. Adiante, por favor. As afirmativas de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí a gente fica pensando, né? Como? Coloca ali para nós. Por que Jesus afirma que Ele é o caminho? Porque realmente Ele é. Ele já fez, aqui é a fala dele, né? Fiz o percurso que ainda não fizestes. Posso, portanto, ser, como de fato sou, vosso guia, vosso roteiro, vosso cicerone. Espírito nenhum que baixou à terra, né, fez o caminho que Jesus fez. Então, ninguém pode ser o nosso guia. Ele é o nosso guia, é o guia da humanidade. Por isso, ele é o caminho que nos leva a Deus. Ninguém realiza os eternos destinos senão acompanhando Jesus, seguindo as suas pegadas. Vamos lá. Sou a verdade. Quando Jesus fala que ele é verdade, é porque ele não fala por ele. Ele fala pelo Pai. Ele fala em nome do Criador. Né? Porque nós temos deduções científicas, religiosas, daqui e dali, achismos disso, achismos. Não, Jesus não. Ele conhece o Pai. Então, ele fala pelo Pai. E ele é o porta-voz divino, o porta-voz do Criador. Por isso ele é a verdade. A vida, por quê?
venceu a morte, né, gente? Ele veio provar que não há morte, que a vida domina a matéria. Ele ressurgiu e dominou a matéria, é imortal, tem vida em si mesmo. E a nossa vida é efêmera aqui na Terra. E ele não é como nós, ele já tem a vida na imortalidade. Nós ainda temos que reencarnar muitas vezes. Necessitamos de todo o aprendizado e a formatura no amor para poder seguir em frente. Vamos lá. Tá. Então, seguir Jesus, a gente vai conquistar as virtudes, né, que ele trouxe pelo Evangelho. Tá? Vamos lá, para encerrar. Aqui é uma mensagem final, gente, faltando 7 minutos aqui. As questões são todas bastante profundas e teriam, assim, cada uma delas daria uma expositiva, né? Com certeza, cada uma delas. Mas a gente vem trazendo essa ideia para que desperta a vontade de aprofundamento, de estudo. Então, para o encerramento, assim, ó, ao envolver-se a terra nesses aromas que anunciam o Natal de nosso Jesus, embora todas as circunstâncias que tentam abafar o seu reluzente significado, pensemos numa forma suave e doce de relembrar o sublime berço na intimidade do nosso lar, no aconchego dos seres amados, vivenciando esse momento de reunião de família. Vamos procurar nos envolver na alegria verdadeira que o divino amigo nos traz. Poderemos reunir os familiares sobre a égide da excelsa evocação, preparar a casa com flores da ternura nos vasos enternecidos do nosso coração, trocar mimos de afeto espontâneo, confiança recíproca, equilibrada alegria, cooperação fraterna e tantas outras guardados nas brilhantes embalagens da sinceridade. Não aquela coisa forçada das brincadeiras, né? Sabe? Vamos procurar ser verdadeiro, gente. Usar de simplicidade, né? Enaltecer o clima de entendimento e maturidade que nos permite em família carinho sem apego, cuidado sem a posse, participação consciente, construindo e ampliando vinculações que o tempo consagrará. Esses laços de família que são fortalecidos num futuro retorno, né? Uma possível reunião, num reencontro futuro. Entoar cânticos de harmonia nas pautas de real alegria, pelas bênçãos da vida e da fidelidade entre os que amamos. Reunida a família, após tantos felizes toques de amor, orar ao excelso aniversariante, rogando o envolvimento salutar para todos os seus afetos convidados, bem como para que você e os seus saibam conduzir-se perante as alegrias equilibradamente, valorizando a vida, gente. Fazendo desse encontro familiar que é o Natal, um momento de paz realmente, de harmonia, de encontro, daquele singelo, simples, onde a preocupação maior não sejam as questões da comida, da bebida e dos presentes, mas que seja o encontro. E que o Natal seja vivenciado no dia a dia, né? Todos os dias através da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo. As obras das quais eu tirei essas informações estão aí, para quem quiser consultar e aprofundar, né? Eu quero agradecer
a paciência de vocês para ouvir, agradecer muito. E aproveitando a harmonia deste ambiente tão amorosamente preparado para cada um de nós, nós vamos rogar ao Divino Criador que o nosso coração e a nossa mente se transformem em manjedoura para acolher, para permitir que Jesus nasça em nós e que faça parte da nossa vida. E que a sua presença traga a cada um a paz que tanto se busca. Que nos envolva nas vibrações de harmonia, de saúde, de esperança em dias melhores. Que a sua luz, Mestre Divino, esteja presente em todos os nossos atos, nos inspire, nos auxilie em nossa melhora pessoal, para que galguemos meio passo na nossa evolução. Que tenhamos o firme propósito de mudança a cada dia, um pouquinho melhorados. Que a amorosidade da espiritualidade benfeitora do GECAF nos acompanhe no retorno aos nossos lares, levando paz, levando todo o equilíbrio, toda a harmonia que cada um que lá se encontra necessita. Que sejamos bons instrumentos e irradiemos essa paz, irradiemos esse amor para o GECAF, para a família, para a nossa cidade, para os nossos governantes, para o planeta, fortalecendo todas essas vibrações amorosas que o planeta vivencia neste momento que precede as festividades do nascimento desse grandioso ser que tanto amamos, que tanto nos ama, que fez a grande promessa, estará conosco em todos os dias. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, assim seja.